Bom, vamos começar. Boa tarde a todos. Prazer de conhecer as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Obrigado pelas pessoas que nos acompanham desde maio do ano passado. Esse grupo de leitura acontece uma vez por mês, sempre a terceira segunda-feira do mês, às 14 horas. Então, eu comecei convidando apenas pelo Zap, depois pedi que os amigos convidassem os amigos. Não precisa ter o livro, não precisa ler antes, não é um grupo de estudo. Nós lemos Bartolomeu e Francisco Gregório e conversamos, é uma roda de conversa, né? Nós não fazemos nenhum estudo em cima de nenhum texto que a gente apresenta aqui. Hoje, a gente vai homenagear principalmente o Bartolomeu, que ontem, dia 16 de janeiro, ele faleceu no dia 16 de janeiro de 2012, e também vamos homenagear o Tiago de Mello, que faleceu agora, dia 14 de janeiro de 2022. Então, eu convidei o Guilherme para ler um texto em homenagem ao Tiago de Mello, e eu gostaria de começar com o Guilherme, depois a gente passa para a Marli, de Belo Horizonte, que vai ler Bartolomeu hoje, e depois a Jupira, que vai ler Francisco Gregório. Guilherme, podemos começar? Podemos. Então, boa tarde novamente a todos. Esse é um texto do Luiz Carlos Lacerda, que a Regina me encaminhou. Bem bonito, inclusive. Gostei bastante. Chama-se Canto da Floresta. O Irapuru na floresta canta por Tiago de Mello. Onça pintada, vem ver. Para onde foi seu poeta? Nos ninhos da Araraúna, onde seus filhotes crescem, além do oco da árvore, há um hiato que padece pela falta desse homem, visto de bicho e de fera, quando defende essas matas como se fosse parte dela. Canta triste a araponga, o jacu, o caboré, bebem da água do rio a delícia das marés. Cristalina é a palavra. A água penteia seu limbo nas margens verdes do rio, como o cantar do poeta. Nele passeia o socó a mitigar sua sede. Cuidado, o tucunaré, que vem atrás da mutuca, para que não lhe fisgue a fecha do curumim, que não sabe ainda dessa notícia. Toda a passarada junta, hoje canta sua exéquia. Quem contará quantas pintas tem o jabuti, debruçado sobre o igarapé tão limpo, onde os jacamins também bebem? Quem vai socar o urucum, a cunhã pintar sua pele no dia da grande festa? Quem vai amassar a casca do jenipapo para a guerra, em defesa de suas terras? Pergunta Tuxauá ao vento. E o bando de maritacas responde todas aos gritos: já não teremos Tiago. Árpias, utuns e tucanos voam seus voos dispersos. Já nem sabem o que procuram. Ouve-se as águas discretas. Pinga uma chuva serena, como lágrima secreta. Ah, Tiago, para onde foste? Já não tivemos poeta. Todos de branco, algarça, que ali nas margens pescavam, como se tudo estivesse no seu lugar, como festa que não terminasse, e agora
tudo recomeçasse. Vai, Tiago, aqui estamos pelos séculos. Sempre estarás a postos, o guardião da floresta. É o que dizem os bichos na selva. Eu conheci o autor desse texto, Luiz Carlos Lacerda. Ele é cineasta, poeta, cineasta, fazia televisão também. Eu conheci quando ele foi fazer uma novela às 18 horas na TV Globo. Nos anos 80, eu ainda estava começando a minha profissão de produtor. E lá acabamos tendo uma boa amizade, assim, conversávamos bastante. Havia, naquela época, uma rixa entre profissionais de TV e profissionais de cinema, que hoje nem existe mais essa separação, né? 40 anos depois, existe a profissional de mídia hoje em dia, que não é nem de cinema, nem de TV, de internet, do que for. Mas nós tivemos um bom papo naquela época. O bigode, como ele chama. O extenso bigode que sempre usou. Adorei esse texto. Eu achei muito bonito isso que ele escreveu no dia seguinte que o Tiago de Mello faleceu. E aí resolvi que seria bom a gente ler hoje, né? Lembrar Tiago de Mello. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos passar. Wagner, se você puder colocar a apresentação do tempo de voo. Eu escolhi para esse mês o tempo de voo. Eu escolhi não, né, gente? Eu marco as datas e tem um dia que vem o nome do livro na minha cabeça e a gente lê. E esse mês foi o tempo de voo. Marli, se você quiser começar, fique à vontade. Eu só vou pedir que fechem os microfones para não vazar nenhum barulho, por favor. Tempo de voo, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Só existe um tempo, o tempo vivo. Nossa, você está trincadinho. Ele me disse isso com um olhar escorrendo espanto. Sua pele me levava às águas se o vento dorme, lisa e mansa. Sua mão, cruzada à minha, amarrava um abraço entre a primavera e o inverno. Respirei o ar inteiro para depois dar nome ao meu susto. É o tempo, meu menino, é o tempo. O tempo? Eu nunca vi o tempo. Também não. Ninguém vê o tempo não para. Passa ligeiro e ninguém consegue tocá-lo. Ele tem medo de não atender aos nossos pedidos, por isso não nos escuta. Passa mais depressa que o voo do passarinho. Muito, muito mais. Passarinho pousa, repousa, dorme, torna a voar e volta ao ninho. O tempo não tem ninho, ele está sempre acordado, viajando e vigiando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica todas as coisas. O tempo troca a roupa do mundo. Ele muda a história, desvia águas, come estrela, mastiga reinos, amadurece frutos, apodrece sementes. Nada fica fora do tempo. Moramos dentro dele, impedidos de abraçá-lo. O tempo foge para não ser amado. Quem ama, para e fica. O tempo foge. Se o tempo come tudo, deve ter uma barriga imensa. Nós moramos na barriga do tempo. Ela é muito vasta, guarda até onde o olhar alcança e mais o depois da fantasia. Se o tempo tem barriga, deve ter coração. Tem. É difícil responder a sua pergunta. Cada um descobre se o seu tempo tem coração. Mas se tem, traz amor e não medo.
E você, tem medo do tempo? Depende. Em dias de alegria, eu tenho. Em dias de dor, não. E o tempo me conhece? Sim, o tempo vê até o depois do nada. Ele é um fio inteiro, fio frágil, sem começo ou fim. Não tem pontas, impossível encontrar o início do tempo. Maior do que a minha linha de soltar pipa? 1000 vezes 1000. Inútil pensar o tamanho do tempo. E se eu me esconder no buraquinho onde a formiga mora, bem escondidinho, o tempo me amarra com seu fio? Amarra, sim. Ele conhece as formigas, as lesmas, as pedras, sabe do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Se eu fugir para viver mergulhado entre os peixes, bem no fundo do mar, ele me acha? Até lá, o tempo conhece todos os esconderijos das águas, dos céus e dos ventos. E se eu for morar no coração da abelha? O tempo gosta de mel? Também lá ele vai encontrá-lo e saborear o seu açúcar. Ele me conhece mesmo? Ninguém me apresentou ao tempo. Mas ele sabe de tudo e o visita a cada instante. Você terá tempo de conhecer o tempo. Eu já o conheço e faz muitos anos. Agora ele ficou menor. Por favor. Obrigada. A do Wagner não tinha mudado. Ah, tá. Ah, mas é porque eu estou seguindo aqui no livro, né? Eu estou lendo pelo livro, tá? Eu tenho... Mas ele sabe de tudo e o visita a cada instante. Você terá tempo de conhecer o tempo. Eu já o conheço e faz muitos anos. Agora ele ficou menor. Viver é gastar tempo. Viver é diminuir. E se eu me transformar numa cor da asa da borboleta? O tempo vai desbotá-la. E se o tempo come e tem barriga, ele deve gostar de leite? Por quê? Meu pai me resmungou que, com o tempo, os dentes de leite caem. Aí passei muito tempo sem sorrir, medo de abrir a boca e mastigar os meus dentes, mas eles caíram assim mesmo, sem eu ver o tempo. Ah, seu pai conhece bem o tempo. Sabe que ele come os dentes de leite e faz nascer outros no mesmo lugar, e que podem durar uma vida inteira. Acho que um dia ele passou no pátio da nossa escola. A professora disse que no tempo da primavera as árvores ficam carregadinhas de flores, como estavam naquele dia, mas no outono mata até as folhas. O mesmo tempo que faz nascer as flores é capaz de murchá-las. O bom é que as flores são teimosas e brotam de novo. Você tem razão. O tempo renova as coisas. As flores viraram um tapete colorido no chão do pátio. A professora colocou uma flor no cabelo e disse que estava vestida de primavera. Flor dura muito. Ela virou primavera por poucas horas. Ao final da aula, ela, a professora de novo. No recreio, brincamos sobre as flores e pisamos no tempo? Ninguém pisa no tempo, ele anda sobre nós. O tempo é leve ou é pesado? Tem dia que ele pisa manso e nos acaricia. Outro dia, pisa forte e deixa rastro mais fundo. Ele é bom e amigo ou só envelhece o mundo? Muito, muito bom. Mistura de fortaleza e doçura. Ele nos promete o dia seguinte. Esperar o amanhã faz o hoje ficar esperançoso. O coração fica ocupado só com fantasias. Fantasiar é reinventar o depois. E mais, o tempo faz nossa vida ter passado, presente e futuro. A memória é amiga do tempo. Ela guarda o que pensa e o desejo do que há de vir.
Mas o maior amigo do tempo é a tolerância. O tempo tem seus caprichos. O que é a tolerância? É gostar das coisas, mesmo sabendo que elas não são como eu quero. Aprendi com o tempo. Se a memória guarda o tempo, ela é maior que a barriga dele? É que o tempo pode ser também apenas um momento. Ele está aqui conosco, agora. Ser só um relâmpago, ser breve como susto. Vamos mudar de assunto? Há muito tempo também eu não reparava no tempo. Não sei se por medo ou por desânimo. Os dias corriam sem ter minha atenção. Uma preguiça uma preguiça morna convivia comigo. O tempo faz menores os dias. Parece que a vida se encosta num canto, de tão cansada. Em criança, o tempo parecia mais leve e longo. De um Natal a outro, parecia durar 100 anos. Era muito longe. Hoje, ele é curto e demanda cuidados. A infância do menino me acordou. Depois de brincar com a renda das aranhas, tecida nas roseiras, de perseguir o destino das abelhas, visitando o miolo das flores, jogar pedra no lago para quebrar o espelho das águas, o menino voltou. Aquietou-se ao meu lado, amarrou seus dedos aos meus e continuou a me interrogar. Por que seu rosto é trincadinho? Com o tempo, a pele fica cheia de carinhos que ele nos faz. Como? O tempo tem mão para fazer carinho? O tempo tem muitas mãos e penteia o universo inteiro. Ele tem mãos para acariciar desde o agora até o sempre. Se o tempo come, tem barriga, se corre, tem pernas, e se tem mãos para os carinhos, deve se parecer com a gente. Mais ou menos. O tempo é transparente, tem a cor do vazio, é frágil como o vidro e pode se quebrar a qualquer hora. Por morar em todas as coisas, ele se parece também com a palmeira, o fogo, a nuvem, a terra, a chuva. Se as mãos do tempo fazem carinhos, elas também podem fazer cosquinhas. O tempo me faz rir muito. Agora mesmo estou rindo. Você é um presente que o tempo me traz, que me leva ao começo de mim. Mas eu não estou embrulhado em papel de presente. O tempo é pouco cuidadoso. Não enlaça com fitas e cores seus presentes. Nós aprendemos a descobrir seus agravos. Mas os cantinhos dos seus olhos estão enrugadinhos. São os pés de galinha. Você deixou a galinha ciscar no seu rosto? Não, é jeito de falar. As galinhas andam sobre a terra, deixando marcas iguais às do meu rosto. Elas têm dedos firmes, unhas longas e desenham risquinhos no chão. A galinha ou você? É por isso que seus olhos estão pequenininhos, parecem dois risquinhos. Galinha não unha, ela bica, mas por ter mais tempo que você, meus olhos andam cansados de tanto ver. Vi quase tudo no mundo, quase tudo. Os olhos vão se fechando devagar, cansados de tanto olhar. Vi tristeza, dor, abandono, injustiça. Mas o tempo me deixou fortes saudades, felizes amores, definitivos amigos. O tempo morde e assopra. Se você já viu tudo, viu assombração? E muitas. Conheci uma que tinha boca e não falava, tinha olhos e não via, tinha ouvidos e não escutava, tinha mãos e não abraçava, tinha pés e não dançava.
corria pelo mundo e não queria perder o tempo. Muito sem graça essa sua assombração. Desse tipo eu também conheço. Meu pai viu e disse que se chama homem de negócios. O que é homem de negócios? Negócio é uma troca que a gente faz com a vida. Se ficamos sem fazer nada, o tempo fere, dói, machuca. Então, ocupamos o tempo trabalhando, criando, amando, apreciando a paisagem do mundo. Mas e o homem de negócios? Ele apenas trabalha, só pensa em ganhar tempo e dinheiro, quer comprar o mundo inteiro. E compra quase tudo, menos o tempo. O tempo não tem dono nem preço, não tem nascimento nem morte. Desconhece os pais e não sente saudade. O trabalho do tempo é amadurecer o mundo. E esse tempo é mais complicado que problemas de matemática. E se um dia a professora me perguntar o que é o tempo, você escreve um 8 deitado, ela vai entender. O que é um 8 deitado? É o infinito. O infinito é apenas duas bolinhas grudadas? Sim, dois zerinhos, um zero no início e um zero no fim. Um vazio no início e um vazio no fim. E o homem de negócios mora na barriga do tempo? Mora, mas não pensa. Prefere achar o contrário, que o tempo mora em sua barriga. Então, ele acha que tem a barriga maior que a do tempo? Acha, para evitar amargura. Ele mora na barriga do tempo como tudo, mas tem horror de imaginar que um dia o tempo pode abandoná-lo, jogá-lo para fora. E sem o tempo não vivemos. Conta uma história de assombração, cheia de terror. Essa de homem de negócios só me confunde. Eu quero uma assombração que venha do outro mundo, de um lugar sem tempo. Tempo complica. Pois não. Havia na minha rua uma casa pequena e branca. Durante dias, lá não vivia ninguém. Marli, deixa eu só Oi. avisar as pessoas que eu não transcrevi a história. Você pode ler a história, mas eu não transcrevi, tá bom? Mas pode ler. Tá. Marli. Acho que a internet da Marli caiu. Ela caiu sim, Regina. Caiu? Vamos esperar um pouquinho. Você consegue ver se ela está voltando, Wagner? Não, só quando ela solicitar aqui que eu vejo. Wagner? Oi, Regina. Wagner, Oi. volta lá para o texto, que eu vou terminar o texto. Quando ela voltar, ela conta a história. Tá, Por peraí. favor. Tá, só um minutinho. Ela está voltando aqui. Ah, está voltando? Tá. Bom. Deixa eu só ver em qual página que estava. Ela estava...
32, ia para 33. Voltei, eu fui pelo computador, é porque meu celular deu problema. Eu não quis entrar pelo computador, porque tinha acabado a luz aqui em casa, e eu entrei pelo celular. O pessoal está me ouvindo? Estamos. Você ia começar a história, que eu não transcrevi a história. Ô, Regina. Oi. Pode falar. Posso? Desculpa, mas é porque meu celular deu problema e eu não tinha entrado pelo computador. Eu vou, então, saltar. Eu leio a história ou não? Leia, pode ler, pode ler. Desculpa, viu, gente? Então, a história é assim. Havia na minha rua uma casa pequena e branca. Durante dias, lá não vivia ninguém. Mas se a lua era cheia, a janela se abria como um livro. Um homem com rosto de anjo, vestido de luar, debruçava na janela e pensava em sossego sobre a cidade. Mais calado que o silêncio, o homem olhava e mais nos olhava. Todos da cidade tinham cuidado para não quebrar o seu silêncio. Ninguém soprava uma palavra. Cochichavam que ele esperava os habitantes dormirem. Na noite alta, ele saía para visitar o sono de cada um. Entrava mansinho, mais leve que o gato, doce como sereno, suave como perfume, e virava um sonho diferente para cada uma das pessoas. Naquela noite, todos dormiam com um breve sorriso na boca. O prefeito sonhava em ser governador, o padre em ser bispo, a professora em ser diretora, o deputado em ser senador, o soldado em ser tenente, a solteira em ser casada, o pedreiro em ser engenheiro, a criança em ser grande, o sem-teto em ter casa. Todos queriam outra coisa. E para tudo precisava de tempo. No dia seguinte, todos acordavam como eram antes e com vontade de continuar sonhando. Mas na cidade vivia um menino. O pai era forte, a mãe doce. Sua casa ficava perto de um riacho cercado de pedras. Eram 3 irmãos. O menino tinha ainda um cachorro e uma bola azul. Quando o Senhor dos Sonhos entrava em seu sono, o menino sonhava sempre com o que já possuía: um pai, uma mãe, 2 irmãos, um cachorro e uma bola, um riacho com pedras cercando a casa. O menino não precisava de tempo, sua vida era um sonho. O Senhor do Luar voltava para a casa antiga e fechava o livro da janela. Todos desconheciam quando seria sua próxima visita para sonhar de novo. Mas o homem sabia que naquela cidade morava um menino inteiramente feliz por saber que viver é um sonho. O menino guardou uma surpresa no olhar. Olhava para o muito longe, procurando encontrar o nada. Eu sabia que ele pensava. Sem adivinhar por onde seu pensamento viajava, também me fiz silêncio. Podia perceber, em sua mão apertando a minha, certo medo rondando seu coração. Fiquei culpado pela história absurda que tinha inventado. Ela, porém, já tinha partido de minha boca, e trazer de volta uma história já contada fica inviável. Por que sua testa ficou amarrotadinha? A galinha pisou na sua testa sem pena? É de muito perguntar e não saber responder. Como você, comecei a questionar desde o dia em que nasci. E faz tempo. Mas a testa não pergunta. A palavra está na boca. Você tem razão. A testa não pergunta, ela responde. E o que é que ela tanto responde para estar assim tão amarrotadinha? Dizem que penso muito e falo pouco.
E se prendemos as palavras, elas saem pelas mãos, olhos, testa. Nem todo mundo tem resposta. Não sou o menino que vivia e que sonhava. Muitas vezes, o tempo nos impede de sonhar. E sua boca? Ela deixava de falar o quê? Das tantas dúvidas, dos fartos enigmas. Mas você disse que o tempo não tem tempo para parar e responder. Mesmo sabendo que o tempo é mudo e está sempre em movimento, eu não me canso de perguntar. Franzir a testa por não saber responder é tudo o que posso fazer. Por que não invento as respostas? Quando não sei, eu invento e fico acreditando. O menino permanecia ao meu lado, olhava o sol, que diminuía o tamanho das sombras. Antes, grandes fantasmas se espreguiçavam pelo chão, e agora se mostram em seu tamanho real. Ele media o chão com os palmos da mão aberta. Olhava para mim, buscando aprovação. E tudo eu compreendia. Descobri que a amizade não se mede com o tempo. Quero ter um relógio, mas não sei contar as horas. Por que você não começa a aprender escutando as batidas do seu coração? Eu já escuto. De noite, enquanto o sono não chega, fico embrulhado no cobertor e meu coração bate sem parar. Coração é filho do tempo, bate a vida inteira. Se ele para, o tempo também para. Mas, quando se escuta o coração, descobre-se que ele tem voz. Fala o quê? Fala sem precisar pronunciar palavras. Como está dentro de nós, só nós o escutamos e ele nos conta seus segredos. E meu coração tem segredos? Pergunte a ele. Vai também lhe responder em segredo. Quando for noite, vou perguntar. Segredo deve combinar melhor com o escuro. Se o tempo não tem tamanho, para que relógio? O relógio arruma as coisas, ele nos aproxima, nos reúne, cria nosso ritmo, põe ordem na liberdade exagerada do tempo. Quero ter um relógio e saber medir as horas, assim poderei encontrá-lo outras vezes e com hora marcada. Não se medem as horas a gente só confere. O tempo comeu nossa manhã, eu disse. Agora é meio-dia, e ele começa a devorar a tarde. Jamais viveremos essa manhã novamente. O tempo só anda para frente. Não tem marcha ré? Não. E se eu quiser viver o ontem? Tem de buscá-lo na memória. E se ela se esqueceu de guardá-lo? Você insiste que vai estar lá. A memória protege tanto o vivido como o sonhado. Daqui a pouco vou para a escola. Quero desenhar um 8 deitado e pedir à professora para me ensinar a olhar as horas. E se ela não souber o que é um 8 deitado, você a ensina como se escreve o tamanho do tempo. Até logo. Adeus. Voltei para o antes. Carregava comigo minha antiga infância. O que morava em mim não mais travou sua língua. E o menino que morava em mim não mais travou sua língua. Continuou a me interrogar sobre coisas impossíveis de responder. Meu coração pesado de perguntas se agitava, festivo, ao supor que o tempo é um saboroso presente. Franci novamente a testa. Obrigado, Marli. Vamos.
Marli, quer falar alguma coisa sobre esse livro? Eu achei interessante, porque quando você me mandou o livro, né, pelo e-mail, eu achei um pouco complicado o modo que estava. E aí eu sabia que eu tinha esse livro aqui, mas não conseguia achar também. Aí eu fui numa distribuidora aqui em Belo Horizonte e comprei o livro, né? Tentei achar em várias livrarias, na Ouvidor, na Quixote, que vende, que é especialista em vender os livros do Bartolomeu, não tinha. E aí eu achei interessante, porque ele agora, na edição moderna, ele está com todos os diálogos, né? Ele separa, porque do modo que está aí, é muito complicado. Ele é assim, Você não tem... é que eu transcrevi, né? saber. Eu transcrevi. Não, quem não tem livro. é mesmo, É o- é diferente. A gente perdeu o seu som, Marli. Não, eu estou dizendo, eu não falei não. Eu só disse, Regina, que essa edição nova, ela separa os diálogos, entendeu? Ela dá uma separação. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, que fica mais fácil, porque aí você vê quem é que está falando, olha. Eu não sei se dá para ver, mas ela separa. O meu livro O seu também livro também é separa. assim. É porque ia ficar muito grande, iam ficar quase 40 pranchas, e aí por isso que eu resolvi condensar. Tá. Mas eu acho que deu para entender o texto, né? Eu. Alguém quer falar? Desculpa. Alguém? Sandra Ronca, tudo bem, Sandra Ronca? Sandra Ronca, você quer falar? Você falou para mim que você não gostava do livro. Abre o áudio. Sandra está sem som. Mais alguém quer falar? Gregório quer fazer... Oi, Sandra. Ah, não, é Rosa. Oi, Rosa, quer falar? Então, só tirar uma dúvida. Gostei muito da história, né? Do tempo do menino. A minha dúvida é quem conversava com o menino mesmo era o autor do livro? Era ele criança, né? Ele conversando com quando ele ele. era criança? Tá. Ele conversando com ele. Tá. Gregório quer falar alguma coisa? Não? Mais alguém quer falar? Regina, eu conheço muito pouco de Bartolomeu Campos de Queiroz, mas adorei essa história, vocês já leram outra, adorei Flora do outro dia. Agora, eu destaquei uma frasezinha boa para pensar. Viver é gastar o tempo. Foi a frase que eu pincei do livro. Viver é gastar o tempo. Eu acho que essa frase aí resume toda a história do livro, né? Porque ele faz uma trajetória de como gastar o tempo, né? Em diversas situações, jogando fora, aproveitando. Eu pincei a frase bem pequenininha, mas que eu achei muito interessante. E dá para a gente pensar, né? Vamos aproveitar, vamos gastar bem o nosso tempo. Com certeza. Regina, Oi, quem me chamou? eu, Cristina. Oi, Cristina, diga. A semana passada, eu participei de uma roda de conversa sobre o Quanto Tempo o Tempo Tem, que é um documentário. A Maria Emília é a líder desse movimento tão bom. E aí, agora, lendo o livro do Bartolomeu, eu não tinha lido com esse detalhe todo, né? O tempo de voo. Eu vi que é como se nós estivéssemos fazendo o passeio, eu estivesse fazendo o passeio que faz o documentário. Então, assim, é muito interessante. E a frase que eu pensei também, aqui tomando uma carona na ideia da Jupira, intuitivamente, o tempo troca a roupa do mundo. Foi a frase que eu guardei do livro, porque é isso, né? Toda hora a gente está num novo processo, né?
e o tempo ele não para realmente. Então, foi muito legal essa leitura, muito bom essa tua escolha, viu? Obrigada. Maria Emília, quer falar? Acho que tem um outro colega antes, eu falo depois, sem problemas. Pode falar, pode falar. Era o Guilherme? Não vi, desculpa, Ok, Guilherme. então eu falo, Guilherme. Queria dizer para vocês que estou aqui por conta da Sandra. A Sandra ronca. E Regina não tem, Cristina não tem a menor ideia como é que tu tá nisso também, mas vamos lá, né? O tempo que nos une, o tempo que nos aproxima, mesmo que distantes, né? E como eu disse no início, o tempo aqui no Rio Grande do Sul, especificamente onde eu estou, ele está fervendo, muito quente. E, de fato, né, eu também escolhi para abrir o ano do trabalho do Cine Debate sobre o tempo, porque me parece que estamos definitivamente com necessidade de pensar o que estamos a fazer com o tempo que nos resta. Todos nós temos um tempo para ficar por aqui, né? Então é preciso dar conta do que fazemos com esse período que estamos a viver. Nem sempre muito fácil, né? Acho que os movimentos da pandemia, e todo mundo anda botando tudo na conta da pandemia. Eu queria gostar dessa ideia, mas antes da pandemia a gente já era danado, viu? A gente corta árvore muito antes da pandemia, a gente queima árvore muito antes da pandemia, a gente não cuida do lixo. O nosso tempo, ele nos amassa também, né? E na medida que também podemos nos desamassar com ele. Adorei o presente, Sandra. Adorei saber que... Eu nem sabia que existisse Bartolomeu. Tudo bem, eu vou saber daqui a pouco mais sobre ele. Adorei a história e acho que todos nós somos crianças também falando com esse tempo que já se foi. Mas o pensar o que faremos com o tempo que resta é importante para mim. Obrigada, Maria Emília. Guilherme, desculpe, Guilherme, não tinha visto a mão. Imagina. Então, Maria Emília, para você que não conhece muito Bartolomeu, eu vou falar sobre esse livro. Foi um dos primeiros que eu li dele. Eu não gostei quando li a primeira vez. Acho que tem uns 3 anos. Acho que foi a Cristiane que me deu para ler. Não gostei muito, Cristina Seixas. Não sei se eu não curti, mas, enfim, ele passou. Não é que eu não gostei, ele não me chamou a atenção. Mas aí eu fui fisgado por um outro maravilhoso, o Bartolomeu, que é de Não e Não. E aí eu comprei quase tudo que eu consegui comprar do Bartolomeu e comecei a ler, consumir o Bartolomeu e entender o Bartolomeu. E aí agora, relendo hoje, nessa live aqui, que muito bem escolhida pela Regina, eu não só eu gostei, não, eu amei a história. É porque eu acho que o Bartolomeu, ele é muito simples, e por ser tão simples assim, você precisa conhecê-lo como se fosse seu amigo, para entender o que ele fala. Quando ele fala para a criança, nesse caso aqui, é uma história de uma criança, e as crianças, na maioria dos livros dele, sempre acabam aprendendo o que ele foi contar, ou o avô, o personagem que estiver conversando com ele. As crianças aprendem e vivem, e vão fazer diferente daí para frente. Essa é a mensagem que todos esses livros do Bartolomeu trazem, pelo menos para mim. Então, eu sugiro que você compre alguns livros do Bartolomeu e releia depois esse aqui e outros, porque você vai ver que é um amigo muito importante de você ter dentro de casa. Muito legal de ter dentro de casa. Eu comprei, mas ainda não chegou. Ah, Não está chegando ainda. está chegando. Carminha, quer falar Tá alguma chegando. coisa? Eu queria falar que eu achei muito apropriado, maravilhoso. Eu adorei o livro, eu não conhecia isso, adorei a história. E achei muito interessante que, eu não sei quem falou, que a gente está falando muito do tempo e a gente está falando tudo em relação à pandemia, porque a gente começou a ter tempo de olhar o que a gente está fazendo. Eu acho que é mais por esse ângulo, porque, de fato, a gente não começou a fazer um monte de coisa agora. Mas aí a gente teve que parar muita coisa e teve que ver
E aí eu acho que, assim, para mim foi uma reflexão muito, muito boa. Eu contei tempo ontem, e aí ele fala, né? O tempo agora é curto. E a gente também, com essa parada, se deu conta disso. Eu mesma, acredito, já vivi mais da metade do meu tempo. Então, que qualidade eu quero dar a esse gastar do meu tempo, né? Então, achei uma reflexão maravilhosa. E a criança, quando ela faz as perguntas, eu me identifiquei, eu era muito assim, ainda hoje eu sou assim, eu pergunto coisa de criança e aí a pessoa não sabe nem responder, porque é uma bobagem o que eu estou perguntando. E não é, porque a essência dela ainda tem uma pureza que a gente não tem mais, que a gente vira homem de negócio, né? Adorei a escolha desse livro, amei. E vou comprá-lo, porque eu não tenho esse. Obrigada, Carmen. Marismene, quer falar alguma coisa? Boa tarde. Eu gostei muito da reflexão que a Maria Emília fez, né? E tomei aqui para mim mesmo, né? Essa questão, né? Quanto tempo nos falta ainda e o que nós vamos fazer desse tempo? Muito interessante. E Maria Emília, conhecendo o Bartolomeu e as obras dele, pode comprar todos os livros que você vai amar. E essas frases, né, que algumas pensaram aí, a construção do Bartolomeu com a linguagem é muito interessante, né? Olha a frase que acho que a Carminha, não, a outra, colocou aí. O tempo como é que é? O tempo troca a roupa do tempo, né? Alguma coisa assim que estava aqui e eu me perdi agora. O tempo troca a roupa do mundo. O tempo troca a roupa do mundo. Olha que coisa bem simples, né? Como acho que o Guilherme falou aí, o Bartolomeu era muito simples, uma reflexão muito profunda, numa coisa muito simples, muito delicada e muito profunda. Obrigada, Marismene. Cristina, quer falar alguma coisa? Está sem som. Acho que ela não consegue. Soraya, quer falar alguma coisa? O problema, eu não sei se é o problema ou a solução, é que a cada encontro desse eu compro uns 2, 3 livros do Bartolomeu. E eu acabei de ler o Vermelho Amargo, né? O primeiro que eu comprei foi É lindo, 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 lindo. Nossa, eu fiquei encantada com o Vermelho Amargo. É muito lindo. Vai chegar o dia dele. E já botei na lista esse também do tempo. A gente fica comprar toda a biblioteca do Bartolomeu, porque cada dia a gente se encanta com... Vale a pena, vale a pena. Sônia, quer falar alguma coisa? Não? Mais alguém quer falar? Isabel, você está onde? Está sem som. Está com som agora? Eu estou no Rio, quem me convidou foi o Guilherme. Ele, inclusive, já havia me falado do Bartolomeu e eu li um outro livro dele, que eu não estou me lembrando o nome. E o Bartolomeu me lembra muito Manuel de Barros, né? Nas pequenas coisas. Hoje, a conversa do menino parecia alguns diálogos de Manuel de Barros, né? Me reportou muito. Obrigada, Samuel. Mais alguém quer falar? Sônia, diga, Sônia. Olha, eu não conhecia o autor, eu não conheço, na verdade, e não acho que aqui eu possa conseguir um livro dele, mas ainda assim, acho que alguém vai viajar para lá e eu vou pedir para trazer pelo menos 1, 2 ou 3. Eu vou pedir a Teresa, a minha amiga, que me dê uma listinha para me mandar comprar, porque verdade que eu gostei demais e dá para refletir muito, viu? Pela Amazon você consegue. Eu comprei pela Amazon. Ah, tá legal.
Tá legal. Ô, Sônia, eu tenho gravado todos os nossos encontros desde maio do ano passado. Eu vou passar para a Tereza e a Tereza manda para você, por Zap, tá bom? Por favor, vai ser ótimo, porque de verdade eu adorei. Deu para pensar muito e vai dar para pensar muito mais ainda. Obrigada, viu? Gostei muito. Mais alguém quer falar? Regina, eu queria falar, Marli. Eu acho que esse é um dos livros que todo mundo tem que ter do Bartolomeu, porque eu acho muito importante também no livro a ilustração. E quem ilustra esse livro do Bartolomeu é um espanhol, Alfonso Ruano. E ele consegue, né? Ele desenha o menino e o homem parece muito com o Bartolomeu, até o modo de cruzar as pernas, né? Então, eu acho que esse livro ele vale muito a pena comprar, tanto pelo texto quanto pela ilustração, que é primorosíssima, né? Muito, muito linda, muito... E nele, se a Sônia conseguir comprar, nele vem quase todos os livros do Bartolomeu, vem toda a obra dele, e vem separado para leitores iniciantes e para crianças e jovens. Então, se você comprar primeiro esse, você vai ter a lista de todas as outras obras do Bartolomeu. Tá legal. Obrigada pela dica, tá? Muito obrigada, viu? Um abraço, Sônia. Mais alguém quer falar sobre... Oi, Maria Eugênia. Fala. Olha só, eu vou precisar comprar esse livro, né? Porque eu acho que tem muita coisa ali para refletir. Então, a gente, tanto na primeira vez, dá para perceber que tem muita coisa ali, né? Debaixo daquelas palavras. Então, eu vou falar só assim, frases que mais me tocaram, que me chamou a atenção. Fala mais perto do telefone. Tá. Os presentes que o tempo dá não vêm embalados em laço de fita. Não sei se é assim que está escrito, mas assim, me chamou a atenção e escrevi do meu jeito. Nós temos que aprender a perceber os seus agrados. E então, assim, algumas pessoas falaram da gente atentar para o tempo que nos resta, né? Então, acho que é importante também a gente atentar para esses agrados que o tempo faz, mas que não vem embalado em papel de presente, com laço de fita. E outra coisa que me chamou a atenção, o relógio arruma as coisas, nos aproxima, reúne, cria nosso ritmo, põe ordem na liberdade exagerada do tempo. Às vezes eu ficava pensando nessa liberdade do tempo se a gente não tivesse relógio, calendário, obrigação para cumprir. Como é que seria isso, sabe? Então, tem certas liberdades que eu acho que precisam ser regradas, e o relógio aqui, eu acho que encaixou direitinho. Outra coisa, ele nos promete o dia seguinte. Então, se não tivesse essa marcação cronológica, a gente não teria essa esperança do dia seguinte? Não sei, eu vou pensar. E outra coisa, o trincadinho do rosto, eu achei super legal, porque eu vou dar essa resposta para o meu neto agora. Porque teve um dia que ele viu meu braço e veio balançar meu braço aqui embaixo. Aí disse assim, vó, você está derretendo. Aí agora eu falei assim, não, agora eu já sei qual é a resposta que eu vou dar para ele, né? O vento fez carinho aqui no meu braço. Aí, né, está derretendo, está envelhecendo. Mas, assim, eu adorei a escolha, como sempre, mas vai ser um livro que eu vou correndo comprar, porque eu quero ver o que tem ali por baixo, entendeu? É isso. Deixa eu falar uma coisa, eu não mando para todo mundo a gravação, porque às vezes pesa, mas assim, quem quiser todo mês receber depois a gravação,
é só me mandar um zap. Eu não mando para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não tem um celular que suporte, né? Ou não quer, ou não está interessada, mas quem quiser receber depois a gravação, assim que o Wagner libera a gravação, quem me pede eu mando, tá bom? Leva, às vezes, alguns diazinhos, mas assim que ela ficar pronta, para quem me pede, eu mando, tá bom? Vamos passar para o Francisco Gregório Filho. Jupira. Wagner, você pode botar a parte do Gregório? Jupira, quando você quiser, pode começar. Já está na tela. Então, Lembranças Amorosas, de Francisco Gregório Filho. Olhando em torno. Meu avô costumava dizer que tudo no mundo é espiral. Mostrava-nos fotografias e desenhos dos planetas, sempre com uma luz espiral em torno. Assim, os planetas distribuem suas luminosidades para todos os cantos do mundo, sublinhava meu avô. Assim também são os homens, irradiam suas energias de forma espiral. Projetando-nos dessa forma, podemos nos comunicar com o entorno, interagindo, agindo, reagindo. Projetamos-nos e recebemos os comunicados, os sinais, as mensagens, as imagens, os cheiros em resposta a essa distribuição de presenças. Palestrava e gesticulava meu avô, sentado na cadeira de balanço. O diálogo é circulante, redondo. Todo espaço tem um eixo. Esse eixo é o circulador das presenças. Nos espalha por todos os cantos como um abraço. Dialogar é convidar o outro para o abraço. Percepção. Perceber o espaço é se projetar nele por meio do seu eixo. Partilhar. Compartilhar com os homens os espaços, as ideias, as energias e as emoções. Perceber é aprofundar o olhar. Dialogar com o corpo, com a voz, comunhão. Elaborava assim seu discurso. Meu avô discorria horas a fio sobre o espaço, a massa que cada pessoa ocupa no espaço, o tamanho de cada um, em movimento, em comunicação. O vô brincava com os netos de esconde-esconde, no quintal e dentro de casa. Brincava também de espalhar, reunir, dispersar e juntar. O vovô dizia que ele não era o centro do mundo, ele não era o dono do mundo, e muito menos o eixo do mundo. E mandava os netos circularem com os olhos abertos, vendo, enxergando, percebendo, dialogando com o que estava em volta, respirando com o diafragma e o corpo em harmonia com o espaço, sem agressões, o corpo reação, com os canais abertos para as sensações, os canais sensoriais, trabalhando, aguçando os sentidos, aprimorando. Meu avô gostava de jogar percepção, observação. Fechávamos os olhos por alguns segundos e, quando abríamos, o vovô estava ali com alguma mudança na gravata, ou no cabelo, ou na boca, enfim, algum detalhe sutil de mudança em seu comportamento, uma nuance. Por que nós gostávamos tanto de brincar com o vovô? Conhecíamos o passar do tempo tentando descobrir o que tinha sido alterado pelo vô em sua aparência. Cada neto, em silêncio, observava o vô por um tempo e depois assinalava os detalhes das mudanças. Vovô aplaudia nossas descobertas. Fazia uma pausa e iniciava seu discurso sobre a relação corpo-espaço, agir e reagir, interagir, repetia ele. Os adultos tinham dificuldade em entender os discursos de meu avô. Nós, os netos, entendíamos nosso avô, compreendíamos e gostávamos de participar de seus discursos e de suas observações. E brincava com elas longo tempo, até o vô cansar e encerrar esses encontros com o tempo passou. Por fim, o vô exclamava para nós, não me desmereçam, eles já fazem isso por você. Apontando para os adultos, e ria.
Às vezes, meu avô falava do tempo presente e nos propunha que imaginássemos como seríamos dali a 10 anos. Depois, pedia para falarmos dessas imaginações. Meu avô queria saber dos nossos sonhos, de como nos anunciávamos para o futuro. Hoje, meu avô é uma ausência, mas também uma eterna presença, nunca um esquecimento. Ele nos protege da pressa. O tempo passou, como as águas de um rio. O tempo passou e levou meu avô como rio, espalhando água por todos os cantos. Meu avô espiral espalhou-se no tempo. Esse texto mexe com a gente. Esse texto mexe. Esse vovô mexe com a gente. Esse texto machuca. Vem muitas lembranças, tem muitas coisas de vovô e de vovó. Eu não conheci o vovô, de vovó. Eu botei minha avó, projetei minha avó neste vô do Francisco Gregório. Muito lindo. Eu amo esse texto, né? Muito obrigada, Regina. Para mim foi um presente você me ter convidado para ler. Presente que você me deu. Alguém quer falar? Eu quero, Regina. No final do ano, eu fiz a gravação, né, desse texto, porque ele me leva a pensar nessa mudança de ano, na mudança da esperança, o aprendizado, todo esse processo, né, do avô para o neto e do neto para o avô. Então, foi um texto que me arrebatou para pensar o início de 2022. Mas agora, olhando e escutando a Jupira ler e acompanhando aqui o texto, eu me coloquei no lugar de avó. Aí já é um outro tempo, um outro olhar, né? É uma outra forma. E essa questão que ele fala, não me desmereçam, eles já fazem isso por vocês. É uma frase forte, né? É uma frase que está muito recheada de conteúdo daquilo que nós sabemos, né? E que nem sempre ou a gente consegue passar ou é conseguido, né? Se perceber. E ele ri, ele fala isso e ri. Quer dizer, não tem importância que não saibam. Eu sei e estou passando para você, né? Que é meu neto. Eu acho isso muito lindo. E o final desse conto do Gregório, ele é primoroso, primoroso. O meu avô se espalhando como água para todos os cantos. Aí eu imagino um avô ou uma avó assim que, né, toma a vida toda, né, enorme, né, nos abraça e nos lava, enfim, e nos preenche. E meu avô espiral espalhou-se no tempo. Então, assim, Gregório muito, muito, muito inspirado, viu? O conto todo é lindo, mas esse final ele me arrebatou. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Mais alguém quer falar? É um texto muito bonito mesmo, Gregório. Eu não conhecia. E parece que é um livro de contos. Esse aí também, o título é muito bonito, é muito sugestivo. Parabéns pelo texto, muito bom, muito significativo e está mesmo casado com o do Bartolomeu, né? Oi, Tereza, quer falar? Abre o som. Vou falar antes dela, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, Cristina, fala, estamos. Então, eu só queria dizer que esse avô... Agora, consegui. Espera só um instantinho, Tereza. Fala, Cristina. Esse avô dessa história, a gente sente vontade de conhecer ele, né? Que sabedoria de ouvir ele falando. Fico imaginando as lembranças que o Gregório deve ter dele, que ele podia falar para a gente um pouquinho depois, né? Era isso que eu queria dizer. Muito bonito, muito emocionante.
Diga, Tereza. Então, Regina, é realmente irresistível. Eu tenho esse livro, viu, Mestre Gregório? Já conheço a história e sempre que eu releio, eu me lembro dos meus avós, tanto o avô como a avó, e a doçura que eles me transmitiam, né? De histórias antigas, enfim, de carinho, e tudo isso que você conseguiu colocar no seu livro, no seu texto, eu agradeço, porque me sensibiliza muito, viu? Obrigada. Obrigada, Regina. Mas alguém quer falar? Fala, Rosa. Eu gostei muito dessa frase. Meu avô é uma ausência, mas uma eterna presença. Então, fiquei lembrando das minhas filhas, agora já casadas, né? E elas sempre ficam falando, quando a gente está em reunião de família, mãe, lembra daquela história que minha avó contava mais de 1000 vezes, mas a gente escutava assim mesmo e deixava ela contar, porque a gente vê que ela contava com prazer, né? Que ela falava que acompanhava a mãe dela nos enterros e ajudava naquelas rezas, nos defuntos. E ela disse que uma vez, ela disse que jurou que viu o morto piscando. Aí as crianças de noite, mãe, será que é verdade aquilo que a minha avó falava? Não sei, vamos dormir. É história, é história. E agora eu fico curtindo com as minhas netas, né? Lá em São Paulo, e aqui daqui de Vila Isabel. E é muito bom ser avó. E espero que um dia, quando eu não estiver mais nesse planeta, elas também tenham história para contar de mim. É isso. Amei o livro. Lindo, lindo. Obrigado, Rosa. Eu também. Eu falo, conto história, mando livro, né? Gravo história, gravo bom dia, boa tarde, boa noite meus netos, porque eles vão ter que se lembrar de mim, eles querendo ou não. Damares, quer falar alguma coisa? Está chorando. Mais alguém quer falar? Oi, Maria Eugênia, então fala, abre o som. Está sem som, Maria Eugênia. Espera aí, tem que abrir o som. Esse avô e essa avó do Gregório saíram de um conto de fadas, né? Porque, assim, as minhas melhores lembranças são com meus avós, mas esses do Gregório eu queria ter conhecido, viu? Eu fiquei... Hoje de manhã eu li esse conto, porque ele botou um trechinho lá no Instagram, aí eu falei, eu acho que é esse conto. Então eu li. E aí eu fiquei pensando, né, uma pergunta que o avô faz, como seríamos dali a 10 anos? Isso aí, sabe, mexeu comigo, porque eu tenho que parar para pensar como é que eu vou ser daqui a 10 anos, né? Já vou estar com mais de 70 anos, não sei nem se eu estou aqui ainda. Fala perto do telefone. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Mas vocês escutaram o que eu falei antes? Escutamos. Tá bom. Então, assim, é que quando você vai se empolgando e vai chegando para trás, a gente não escuta. Pois é, então, assim, essa pergunta, como é que eu seria daqui a 10 anos, ficou aqui comigo, sabe? Eu vou dar uma pensada, porque às vezes a gente não pensa, né? E é bom a gente começar a descobrir novos sonhos, né? Como é que vai ser meu futuro, eu direcionar para esses sonhos. E esse meu avô é uma ausência e não esquecimento, assim, também mexe muito comigo, tá? Porque eu acho que eles não... Eu não esqueço dos meus avós, sabe? Eles estão presentes demais na minha vida, em coisas que acontecem aqui na rotina da minha casa, na minha vida. Então, eles estão sempre presentes, né? Então, eles só estão ausentes. Esse ponto é muito bonito mesmo. Eles só não estão visíveis, só não estão visíveis. Mais alguém quer falar? Eu queria falar. Eu acho que essa questão da gente
A gente tem que preocupar em deixar essa herança, porque a gente vê que como o Bartolomeu e o Gregório, eles são de uma geração, né? E como que foi importante a questão da presença do avô e das histórias, né? Então, eu acho que nós temos que nos preocupar muito. Eu sempre estou contando história para os meus netos de quem foi meu pai, de quem foi minha mãe, de quem foi minha avó, porque com essa questão dos tempos modernos, a gente não preocupa muito com essa memória, e eu acho que isso tem que ser uma coisa como você faz, Regina, que é de estar todos os dias gravando história. Eu também gravo história para minha neta que mora longe e mando, porque a gente tem que preservar isso, né? Porque o tempo presente é um tempo muito das redes sociais, das mídias, das coisas, e a gente esquece desse tempo de parar, de pensar sobre a nossa infância, né? Das pessoas que foram importantes. Então, eu acho que é muito importante as histórias e a gente registrar tudo isso, né? Com certeza. Carminha, quer falar? Eu fiquei aqui pensando nos meus avós, que eu só conheci minha avó e que eu sou avó, né? E eu tenho feito muito isso. E naquele encontro de conversa com o Gregório, que ele pergunta se eu registro, me fez essa pergunta naquele encontro. Eu não registro escrito, mas eu conto muito aos meus netos como eram meus pais, e eles perguntam e querem ver fotos, e todas as férias que eles vêm a turminha para cá, eu tenho 5 netos, e aí eu tenho que ter um baú das lembranças, que são as fotos, e é muito interessante. Então, esse texto também mexeu muito comigo, porque na lembrança da minha avó, que eu só convivi com uma avó, né? E aí eu fiquei aqui pensando como era bom e como foi bom que os meus filhos tiveram também muito contato com a minha avó. E as lembranças dele me alimentam muito, né? A lembrança que meus filhos têm da minha avó também me alimentam muito. Foi emocionante esse texto, né? Obrigada, Carminha. Mais alguém quer falar? Gregório, então agora é sua vez, vai ter que falar. Obrigado a vocês e aplaudir a Jupira, a rainha do Manjá, pela belíssima leitura e com essa voz doce de Manjá da Jupira. Quem não sabe dessa história tem que saber. A Jupira é uma especialista em preparo de manjá com doce de bananas em calda. E ela manda entregar em casa. Então vocês se preparem, porque vocês vão receber o manjá da Jupira. E hoje a Jupira deu um presente lendo esse texto. Esse texto é do livro Lembranças Amorosas. Esse livro eu escrevi para o Bartolomeu publicar. E o Bartolomeu conversava comigo que ele tinha ele fez parte da RHJ, e aí ele tinha esperança de ter uma outra editora, de ter uma editora. E ele, então, convidou que eu escrevesse esse livro, convidou a Maria Dolores Coni Campos, da Bahia, para escrever também, a Dolores escreveu, e algumas pessoas escreveram. E ele ficou com esses livros para publicar, e não publicou. E 10 anos depois, eu não sei por que, ele passou o livro para Marina Colasanti.
E a Marina, a Marina convocou a Edla Van Steen, da editora Global, que era a editora da Global, e a Edla e a Marina quase que ordenou que a Edla publicasse o livro. E foi publicado, aqui ele está com a data de 1997, porque foi quando o Bartolomeu passou para a Marina o livro. Mas eu tinha escrito já há 10 anos atrás. Então, essa primeira edição da Global, e tem a ilustração do Maurício Negro, e eu gosto, eu gosto dessa edição. E tem também essa edição aqui, que hoje que é de 2000, de 2000, essa edição, que é a que a Regina tem, né, Regina? Você tem essa edição. E então, olha vejo essa coincidência, né? O livro conta a história de avô, de avó, de um menino, né? Querendo fazer a travessia de menino para rapaz, e vai falando desse aprendizado com avô, com a avó, com a professora, com a mãe, com o pai, e na cozinha, das observações da vida. E era para o Bartolomeu publicar. Mas aí, enfim, a Marina Colasanti deu esse passo, e a Edla, saudosa Edla Van Steen, publicou pela Global. Hoje, o livro está fora de catálogo. Depois de 20 anos, a Global, no ano passado, retirou de catálogo. É fruto de uma leitura moralista de algumas pessoas. Então, o livro sofreu uma certa censura. Mas ele está sendo publicado e já está no final. Está sendo publicado pela editora Semente e tem um novo nome, porque ele foi ampliado, e hoje ele será publicado com o nome de Travessia, e com outras histórias em acréscimo a essas aqui. E essa história do vô, o vô e a avó foram muito importantes para mim, porque eles contavam histórias. Minha avó contava história na cozinha, cozinhando, preparando doces com a colher de pau, e dançava, cantava. Mas o meu avô era diferente da minha avó. Meu avô era cerimonioso. Meu avô punha gravata, borboleta, paletó, chapéu, sentava na cadeira de balanço, na varanda, para o ritual da contação de histórias para os netos, e os adultos vinham, se aproximavam, e os adultos, alguns, que eram os vizinhos, pessoas da família, e às vezes ficavam rindo, debochando das histórias do meu avô, das brincadeiras. E por isso que está escrito ali que meu avô apontava para os adultos e dizia para os netos: não me desmereçam, já fazem isso por vocês, apontando os adultos. Porque os adultos achavam que o meu avô, com esse cerimonial, né, com esse protocolo, né, que ele
compunha para contar história para os netos, e meu avô exagerava. Mas era um grande... E era uma época que não tinha televisão. Então, a televisão era o avô. A avó era o dia inteiro, porque a avó, a gente ia na cozinha, a avó contava a história, dançava. Mas o avô tinha uma cerimônia, um ritual, na cadeira de balanço, o chapéu, a gravata, a borboleta. Então, era um rito, era um rito cerimonioso. E aí, quem tem acesso a alguns livros meus, eu falo muito do avô. O avô, para mim, o avô foi mais importante que a avó. Embora eu conte muitas histórias de avó, escrevi muitas passagens, experiências com a avó, mas o avô, para mim, foi mais importante. Não precisa, não é necessário graduar, mas o avô foi mais importante por causa do rito, da cerimônia, né, de indicar que ouvir e contar histórias, né, com esse respeito e com essa atenção, era um processo de ensinamento, um processo de aprendizagem, de tomar contato com o mundo. Então, como eu ouvia também muito rádio, eu ouvia muitas histórias por via das músicas que contavam histórias, pelos locutores dando notícia. Ali eu tinha presencial a voz do avô, que era como se eu estivesse diante de um rádio presente, assim. E então esse avô, e o avô tinha uma característica que talvez hoje, com os novos paradigmas, cometesse até alguns pecados. Mas o avô tinha uma característica para nós, meninos, importante, que era de ser o masculino, né? Era de trazer uma versão masculina sobre o mundo, porque nós tínhamos muito contato com a versão feminina da avó, da mãe, minha mãe era professora. Então, o mundo era feminino. E o avô era essa face masculina. Então, não sei se vocês vão me compreender, se vão querer falar alguma coisa sobre isso, mas há uma distinção de uma voz com repertório masculino, de uma voz, um repertório feminino. Talvez hoje não se sinta tanto essa diferença, mas há um tempo, lá na década de 50, 1950, nos anos 50, quando eu ouvia muita história do avô, era marcante essa diferença. Faz sentido isso que eu estou falando? Querem comentar? Alguém quer comentar? Bom, eu não conheci nenhum dos meus dois avós, então não posso falar. Mas se eu gostaria de falar sobre isso. Então, eu fiquei muito emocionada, viu, Gregório, com o seu texto. E, da mesma forma que você está falando aí, o meu avô Camilo foi a referência masculina da minha infância, porque eu sou mais nova, de 11, então meu pai já não era muito jovem quando eu nasci. E quando eu tinha 10 anos, ele faleceu. Então, meu mundo era muito feminino. Minha mãe era aquela mulher muito forte, dominadora, e eu tinha as outras irmãs mais velhas, e vovô Camilo era essa pessoa. Ele dava até rapé para a gente cheirar. Eu passava, ele cheira o rapé aqui, saía espirrando. E lá em Ouro Preto, ele sempre com um casacão
de lã muito comprido, um chapéu coco, uma bengala, e ele falava, vem cá, deixa eu te contar um caso. E contava muitos casos da fazenda. E sempre eram casos, né, de lobisomem, essas coisas, assombração. Mas meu avô foi a minha referência masculina na infância, que eu praticamente não tive pai, né? Então, eu lembrei muito disso, fiquei muito emocionada. E você falando isso, eu tive coragem agora de falar. A cátedra de leitura, a Unesco, PUC-Rio, também publicou esse texto no Almanaque de Leitura. Agente de leitura. Almanaque do Agente de Leitura. E aqui tem texto, tem uns pontos do Assis Clear, do Bartolomeu, do Afonso Romano, do João Jesus Pai Loureiro, lá do Pará, e, enfim, de outras. E aqui tem esse conto que fizemos a leitura hoje, também está aqui nesse almanaque. E esse almanaque percorreu, né, transitou muito nas mãos dos agentes jovens de leituras, que eram os mediadores de leitura, que eram jovens universitários, que recebiam uma bolsa do Ministério da Cultura para eles desenvolverem uma bateria de leituras com os vizinhos, com os meninos na rua, com a família, e eles dedicavam uma carga horária por semana para desenvolver esse projeto. Então, esse texto ele teve uma repercussão boa, né? Uma repercussão grande. E aí, em algumas cidades que eu fui para acompanhar o trabalho desses jovens, eles queriam me apresentar o avô. E me levavam para eu conhecer o avô. E aí eu passei a ter laços de amizade com os avós do jovem, né? Dos jovens leitores, agentes de leitura. E isso me deu esse texto, especialmente, me deu uma satisfação grande por causa desses laços que eu criei com alguns homens que são vovô e vovô, né, que contava história, contador de histórias. Mais alguém quer falar? Não? O Guilherme não. Eu não suscitei nenhum comentário do Guilherme. O Guilherme não vale, ele vai só dar parabéns. Eu fico pensando que eu acho que não vale muito, mas eu estava pensando que a Cristina Cruz perguntou que não conhecia, que queria conhecer o avô do mestre. Ele está sentado aí, olha, acabou de falar para você, falou para a gente, assim, porque o Gregório, assim, por tudo que eu tenho lido desses livros dele, e também das conversas que temos, felizmente a gente tem essa oportunidade de vez em quando, ele traz para a gente, né, essa importante memória, e a gente fica realmente conhecendo, né, o que ele viveu, essa experiência que formou, que moldou, que forjou o caráter de contador de história do Gregório. Sua avó, seu avô, mas principalmente seu avô, pelo menos em tudo que eu li, né, quando ele diz que o meu avô era solene, nesse livro tem uma parte que ele diz isso, meu avô era solene, colocava o terno, a gravata borboleta para sentar para contar a história. Assim, e o Gregório tem um chapéu, que não necessariamente é para defender a careca, é também porque também compõe um personagem que é um personagem solene de contador de história, né? Porque o contador de história ele é um personagem mesmo, ele tem que
se ele tem que se apresentar como contador de história, pelo que eu vejo, e quanto mais ele for um personagem, deixar de ser gente, mais credibilidade e mais emoção ele passa, né, as suas histórias. O Gregório conseguiu isso. Todo esse momento que ele viveu com o avô, eu também não consegui, não tive nenhuma relação com nenhum dos meus avós, praticamente zero, nem com meus pais, inclusive, mas isso é outra história. Mas eu quando leio essas coisas, eu imagino que esses seriam realmente os vovôs ideais para qualquer um de nós. Mas dá para a gente construir na nossa vida esse imaginário e buscar também nesse nosso imaginário e buscar essas histórias todas para a gente forjar também, de alguma forma, o nosso caráter de contador de história. Eu adoro os seus livros, Gregório, você sabe disso. E Regina Porto, a Maria Emília também não me conhece. Ela quer conhecer o Bartolomeu, comprar os livros do Bartolomeu, mas ela não disse que ficou curiosa também com os meus livros. E Maria Emília, nessas nossas histórias, pelo que eu entendi que você falou, você trabalha com a linguagem, com as linguagens visuais, audiovisuais, né? Cinemas, produção de leitura. E aí, também, dessas nossas histórias, tem um pouco dessa visualidade, né? Desse imaginário que vai produzindo imagens. Não tem, Maria Emília? Francisco, a Sandra acabou de me lembrar que eu já te conheço do Viva Rio, não, algo assim. Eu fiz o curso, inclusive, de contação de história, e queria te dizer que nessa leitura que a colega fez ali sobre a voz, eu fui para minha infância. Eu tenho a nona, né? Tive a nona a nona e o nono que me contavam histórias. Ela é responsável por eu amar as histórias, eu trabalhar com luto e usar os livros infantis. Esse do tempo, com certeza, vai me acompanhar, porque é muito lindo, né? Essa ideia de que a gente está aqui por um tempo. E o meu nono e a minha nona deixaram muito enquanto viveram, enquanto estiveram conosco de forma física, mas ontem mesmo eu lembrava da minha nona. Ela gostava de coisas muito pequenininhas, né? E eu sou rodeada delas hoje e sei que morou nesse encanto que ela me deu através das coisas pequenininhas. E o nono me contava histórias do céu, das luas, dos planetas, enfim, ele criava uma fantasia que... e isso foi para a minha tese de doutorado, quando eu escrevo também, quem começou a contar histórias, porque o cinema é um grande contador de histórias, né? Enfim, obrigada, querido. E já te conheço, já gosto de você e também vou comprar. Prometo, eu estava olhando ali na Amazon, tem teu livrinho lá. Vamos prestigiar os nossos autores, né? Com certeza. Bom, gente, vou aqui dar os últimos anúncios do nosso encontro de hoje. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Convidem os amigos, os inimigos, então, de preferência, porque aí eles vão ficar danados da vida, vai ver que é bom demais. Então, convidem os amigos, os inimigos, os vizinhos. O dia 19, agora, quarta-feira, vamos ter uma live do Gregório, que cadê Zé Matos? Zé Matos, eu estou aqui, lá de Curitiba, somos os convidados do Gregório. Será às 20 horas, não mais às 19, às 20 horas, no canal Francisco Gregório Filho. Estão todos convidados também, divulguem, compartilhem. Dia 31 de janeiro, que é a última segunda-feira, às 20 horas, também nós temos um encontro do grupo agora Os Veinhos Narradores, né? Amei. Adorei. Gostou, Guilherme? Eu adorei esse nome. Gostou. Então, para quem ainda não sabe ou não perguntou, a Cecília resolveu seguir novos caminhos
e aí nós encerramos uma fase e vamos começar 2022 como os veinhos narradores, né? Eu, Zé Matos e Gregório, vamos continuar aí a nossa missão, a nossa missão de narrar. Então, também estão todos convidados, pelo canal do YouTube, também do Francisco Gregório Filho. Então, os 2 encontros, dia 19 e dia 31, pelo canal do Gregório. Estaremos lá. Conto com vocês, conto com vocês. O nosso próximo encontro aqui será dia 14 de fevereiro, às 14 horas. Uma semana antes, eu mando pelo Zap o livro que a gente vai ler, tanto do Gregório quanto do Bartolomeu, né? Também convidem todo mundo. Deixa eu ver mais o que eu esqueci. Acho que Regina, só. Oi. Regina, no dia 31, nós vamos ter um convidado bacana, né? Ah, sim. Olha, dia 31, convidado do grupo dos Veinhos Narradores será Daniel Munduruku. Então, é imperdível. Certo? Imperdível. Então, convidem a todos, apareçam. Gregório, quer falar mais alguma coisa? Aplaudir. Obrigada. Obrigado, Chupira. Obrigado, Marli. Obrigado, Guilherme. Prazer, Emília. Deixa eu só dar um parêntese aqui. Emília, não existe um grupo do Bartolomeu, né? Do Reler e Partilhar. Eu tenho uma lista que são 70 pessoas, entre pessoas e grupos, mas eu mando. Pode acreditar que uma semana antes você vai receber pelo Zap o convite, um dia antes eu mando o link, que é para as pessoas não esquecerem, dizer, não recebi o link, então um dia antes do encontro eu mando o link, e você pode partilhar para quem você quiser. Eu só não coloco o link nem no Facebook, nem no Instagram, mas pelo grupo de Zap você pode divulgar à vontade, convidar à vontade. E lembrando, mais uma vez, quem quiser receber a gravação, bota no grupo aí do Zap, pedindo a gravação, que assim que o Wagner me repassa, eu mando para quem me pede. Regina, ok? Oi, Guilherme. Posso encerrar com uma rápida frase aqui do nosso Tiago de Mello? Com certeza. Essa, desde que eu ouvi a primeira vez, eu fiquei apaixonado por ela. É rápido. Quem não sonha o azul do voo perde seu poder de pássaro. É sonhar, mas cavalgando o sonho e inventando o chão para o sonho florescer. Foi isso. Obrigado a todos. Um beijo a todos, um abraço, cuidem-se, tomem vacina, as 200 doses que tiver, e até fevereiro. Obrigado, gente. Valeu demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Obrigada, tchau.